Boa noite, pessoal. Hoje, dando continuidade ao nosso componente curricular de fundamentos e metodologia do ensino de história, nós vamos discutir um pouco sobre a questão do currículo e o ensino de história no Brasil. Aí nós vamos não é conceituar, mas trazer algum significado de currículo e depois entraremos para essa trajetória do ensino de história no currículo brasileiro. Tá? Espero que a gente tenha momentos assim prazerosos de construção desse conhecimento. E aqui a gente começa já fazendo essa interrogação, né, para definir o que é currículo. E quando o sacristão, ele já nos traz aqui que o currículo ele é um modo de organizar uma série de práticas educativas, né? Então, veja, essa série de práticas educativas aqui, que o sacristão, ele fala, e o Grundt, ele cita o sacristão aqui nessa obra de 2002. Então, a partir desta fala aqui, do sacristão, a gente pode já confirma que o currículo ele é entendido como um conjunto de conhecimentos ou matérias a serem aprendidos pelo aluno ao longo da série ou ciclo. Por que aqui a gente está falando série ou ciclo? Porque existem alguns estados que eles trabalham por ciclo, né? Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, né? E aí, quando a gente pega os parâmetros curriculares nacionais, eles dão essa abertura também para a organização do currículo escolar, ou a forma como se trabalhar e ofertar o que hoje nós chamamos de objetos de conhecimento, de forma em ciclo, né? Bem como as universidades ou faculdades também têm essa autonomia. Algumas trabalham anual, outras trabalham semestral, outras trabalham modular, né? Algumas faz módulo de dois meses para cada módulo, outras faz um módulo para cada disciplina. No caso aqui, a nossa, em que estamos inseridos. Então, isso está dentro da autonomia das instituições, né? Aí nós vamos ver aqui que, sendo esse currículo, esse conjunto de conhecimentos, e aqui ainda fala matérias, porque era entendido naquela época também como matérias, o que hoje nós chamamos de componentes curriculares, a serem apreendidos pelo o aluno ao longo desse ano, série. Aqui chamava série ainda, aqui no ano de 2001, chamava-se séries, né? Então, até porque isso aqui é abrangente, ele pega não só do ensino fundamental, mas não só da primeira fase do ensino fundamental, mas fala do todo. Então, pegando aqui na compreensão de um currículo de ensino médio, aí já vai para a série mesmo, né? Bom, a partir dessa compreensão aqui de sacristão, vamos verificar o que mais podemos entender como currículo. E aí o Tadeu da Silva, né? Ele já traz aqui uma definição de currículo. E aí ele fala que o currículo é o resultado de uma seleção, ou seja, aquilo que nós elegemos para constar. E como isso se dá? De um universo mais amplo de conhecimentos e saberes. Ou seja, se organizam o currículo pelo universo de conhecimentos que estão postos, que já foram produzidos. Então, se organiza, se define o currículo como sendo esse resultado dessa seleção de um universo de conhecimentos já produzidos, que a gente coloca neste documento, porque o currículo também, quando falamos de currículo escolar, nós falamos do currículo enquanto documento,
Quando falamos do currículo estadual ou currículo municipal, falamos desse currículo enquanto conhecimento, mas aqui essa definição ela vai para além deste currículo do ponto de vista de conhecimento ou do ponto de vista de documento. Vai para além no sentido de que o currículo também é o resultado dessa série de conhecimentos, porque a gente traz para esse documento essa série de conhecimentos e saberes que se tem e se traz para o currículo, para que ali, por meio e a partir dele, se trabalhe os objetos de conhecimentos dentro da sala de aula com os nossos estudantes, né? Então, prosseguindo aqui, nós podemos observar o Tadeu, ele traz uma outra reflexão também, o Tadeu Tomás da Silva, né? E essa outra reflexão, eu gosto muito dessa reflexão que ele nos traz, que nos leva já a pensar também. Por isso que eu coloquei o tema desse slide como pensar o currículo, não? E aí ele traz isso na página de uma obra dele de 2004, nas páginas 15 e 16. Ele diz que o currículo ele deve ser pensado a partir das discussões cotidianas que pensamos, ou seja, que é a partir das discussões cotidianas que pensamos um currículo, né? Pensamos apenas em conhecimentos, esquecendo-nos de que o conhecimento que constitui o currículo está inextricável, central, vitalmente envolvido naquilo de que somos, naquilo que nos tornamos, na nossa identidade, nas nossas subjetividades. Então, veja que quando ele traz essa reflexão aqui acerca de como pensarmos o currículo, ele vai para além de que o currículo não deve ser pensado somente nessas discussões cotidianas, mas em relação aos conhecimentos. O currículo deve ser pensado também levando em consideração aquilo que somos enquanto professores, aquilo que somos enquanto estudantes, aquilo que somos enquanto instituição de ensino. A partir destas reflexões, leva-se em consideração a nossa identidade, aqui se pensa na identidade regional, pensa-se na identidade nacional, na identidade regional e na identidade local. Por isso que agora a BNCC ela deixa bem em aberto essa questão, e aí coloca lá como os componentes curriculares obrigatórios a língua portuguesa, a matemática e outros componentes curriculares, e deixa em aberto para que se pense o currículo escolar, levando-se em consideração essas questões aqui, daquilo que somos, inclusive os itinerários formativos, eles foram algo que ficaram em aberto para serem criados de acordo com a região, de acordo com o estado, de acordo com o município, né? E isso é muito bacana, porque aí dá-se esta oportunidade de se pensar o currículo aqui dentro, como sendo esse centro que envolve tudo aquilo que somos, que envolve aquilo que nos tornamos, né? E que leva em consideração as identidades e as nossas subjetividades também, que já discutimos, inclusive, o que é subjetividade dentro daquele outro componente curricular que estudamos anteriormente, né? Então, vejam que o currículo é esse documento que ele se torna bem amplo. Mas, prosseguindo, o Tomás Tadeu da Silva, ele prossegue dizendo que talvez pensamos ou possamos dizer que, além de uma questão de conhecimento, o currículo também é uma questão de identidade, né? Porque ele precisa refletir a identidade local,
a nossa identidade enquanto aquisitores dos conhecimentos já produzidos, mas a identidade enquanto capacidade, ou seja, competência para produzirmos novos saberes, né? E aí é interessante que nós não colocamos aqui, mas nessa fala que estou fazendo sobre o currículo, quando ele fala da subjetividade, é porque o próprio Tadeu Tomás da Silva, ele trabalha e apresenta também o currículo oculto. Ou seja, o que significa esse currículo oculto? É aquilo que não está palpável, não está materializado em documentos, mas é aquilo que existe a partir das pessoas, a partir das identidades individuais. Aí nós sabemos que existe a questão do indígena, existe a questão do negro, existe a questão do homem branco, existe a questão do morador do centro da cidade, existe a questão do morador do subúrbio, do morador da favela. Então, em cada uma dessas situações, perpassa ali subjetividades de que nós não temos isso posto em um documento e nem de modo palpável. Aí o Tomás Tadeu vai chamar isso de currículo oculto, que nós precisamos compreender essas dimensões e, a partir da compreensão destas dimensões, também considerarmos para a nossa prática cotidiana enquanto educadores, enquanto gestores, enquanto equipe gestora da escola, enquanto equipe de apoio. Temos que pensar nesse chamado currículo oculto, que é o que perpassa pelas questões culturais, pelas questões de discriminação, pelas questões raciais e passa, inclusive, pela questão de identidades, né? Bom, prosseguindo ainda, como se configura o currículo, né? Como é que ele vai se apresentar, este currículo? E aí, nós trazemos para vocês aqui que o currículo, em seu conteúdo e nas suas formas, através das quais nos apresenta e se apresenta aos professores e aos alunos, é uma opção historicamente configurada. Ou seja, por que historicamente configurada? É porque somos nós, educadores, quem damos a configuração deste currículo. Somos nós, educadores, técnicos da educação, que definimos este currículo. Desde o órgão gestor da educação nacional, que é o MEC, mas até mesmo para ele liberar as diretrizes nacionais para a educação, e agora com a proposta da base comum curricular, base nacional comum curricular, é uma equipe de pessoas que pensam, né? Que dão essa estrutura, que fazem essa configuração, né? E aí é onde nós paramos um pouco para refletir ou para retomarmos aquilo que trabalhávamos na aula de ontem sobre as concepções, que é neste momento aqui da configuração do currículo que, de acordo com a concepção teórico-ideológica dos organizadores do currículo, se coloca os objetos de conhecimentos que estão ligados às concepções ideológicas, né? Então, mas este é uma opção que nós, enquanto educadores, enquanto gestores, enquanto técnicos da educação, é uma opção que nós fazemos isso historicamente, desde que inicia-se a questão da formatação de um currículo nacional, né? Que aí depois perpassa para o currículo das unidades federativas e chega ao currículo da educação nos municípios. Aqui nós podemos observar ainda aquela fala, por que ele diz que é uma opção que fazemos, porque este se sedimentou dentro de uma determinada trama, né?
ou seja, como ele vai se sedimentando, né, nessa configuração. Ele vai se sedimentando, perpassando pela trama cultural, onde nós temos aí e constamos a abertura ou fechamento nesse currículo em relação às questões culturais, que é a validação dessas culturas, que é o respeito à diversidade cultural, ou nós abrimos para que isso venha para dentro do currículo, né? Dentro desses conhecimentos, dessa seleção que fazemos e dessas opções que temos, ou então fechamos e deixamos aí de acordo com a concepção teórico-ideológica que adotamos, né? Ele se sedimenta também dentro dessa trama política, né? Vocês observam que quando muda-se um presidente da República, há um mexido e há um angu de caroço dentro do MEC, desculpa a linguagem, no sentido de dizer, agora nós vamos fazer da educação aquilo que sempre sonhamos. Mas o que vem para dentro dessas discussões é, de fato, as concepções políticas que os governantes têm. Então, ele perpassa, o currículo perpassa por essa trama das questões políticas, né? E aí, sim, chega também nessa trama aqui técnica, que é a formatação, digamos assim, é a estética que damos para esse documento. A estética enquanto a seleção de objetos de conhecimentos, a seleção, a opção da questão cultural e a formatação que damos, como isso vai se configurar dentro desse documento. Daí se trabalha com textos, se trabalha com tabela, se trabalha com quadros, se trabalha com box, mas tudo dentro dessa formatação. Mas ele passa também, o currículo, ele perpassa por essa trama social. Veja que dentro é impossível se pensar um currículo e se configurar um currículo sem pensar na estrutura da sociedade, sem pensar na dinâmica das relações sociais. Porque se pensa o currículo para ser execuível, e para ele ser execuível, precisa atender às demandas da sociedade, né? E também passa pela trama escolar, porque aí é dentro da escola que este currículo, ele de fato acontece do ponto de vista prático, do ponto de vista da execução. Isso é Sacristã que traz esse entendimento desta configuração do currículo. Bom, e aí nós prosseguimos aqui observando o currículo escolar agora, falando sobre o currículo escolar. E aí, quando se fala deste currículo escolar, se fala de uma nova concepção de escola e de currículo, tem-se elementos básicos, que é o seu caráter social, aquilo que o Sacristã já falara, que nós destacamos anteriormente. Destacando para a compreensão de que as diretrizes e práticas envolvidas na educação são intrinsecamente ética e política, né? Então, precisa-se verificar que esse currículo, aqui no chão da escola, ele perpassa por essa questão e por esse entendimento que está ligado intrinsecamente à questão ética, ou seja, aquilo que somos, e às questões políticas. Daí porque se dá o nome de políticas educacionais. O que são políticas? Políticas, a grosso modo, são ações pensadas e formatadas para solucionar determinados problemas, né? Quando se fala de políticas educacionais, se fala de políticas que estão ligadas aos aspectos da educação, no sentido da prática educativa, no sentido da formação dos educadores, no sentido do perfil do estudante, no sentido
da didática a ser adotada, no sentido das metodologias a serem adotadas, para que tudo isso, a fim de que o conhecimento possa se materializar por meio da ressignificação que damos àquilo que já está posto enquanto conhecimentos. Lembrando que o conhecimento ele é produzido a partir daquilo que somos e daquilo que já conhecemos. Quando nós estamos trabalhando a questão de uma história rural para o estudante que mora na zona rural, isso fica muito mais claro para ele, porque ele sabe como é que se cria uma galinha, ele sabe de todo o mecanismo, como se organiza, como a galinha se organiza e tem o ninho, como nasce os pintinhos, como a criação de porco se dá, como os leitões nascem, como a porca dá mamar aos seus filhotes, como a criação de gado aumenta. Então, isso para esses conhecimentos que fazem parte daquela zona proximal de desenvolvimento, que é apresentado lá tanto por Piaget como por Vygotsky, lá no campo da psicologia, elas fica bem mais claro. Nós, aqui dos centros urbanos, temos mais facilidade de compreendermos aquelas questões que estão ligadas mais às tecnologias, isso agora, né? Que estão mais ligados ao comércio, que estão mais ligados à indústria, que estão mais ligados às fábricas, né? Isso fica mais fácil, porque é o que nós entendemos. Então, veja que nós temos que pensar aqui o currículo na escola, ele leva em consideração essas questões que fazem parte das diretrizes e práticas envolvidas na educação, que elas estão intrinsecamente ligadas à ética e à política. Aí eu estou falando isso para vocês para trazer um pouco melhor, acho que estou clarificando melhor, a questão do currículo no âmbito das políticas educacionais, que quando se pensa as políticas, se pensa para que elas atendam essa gama que diz respeito à educação. Não? Então, e o currículo e o novo ensino de história? Como nós vamos compreender? Aqui se chama novo ensino de história porque saímos daquela concepção dos estudos sociais que envolvia história e geografia, e aí vem aquela história que já vai perpassando aí naquela transição da escola positivista para a escola dos anais, e aí vamos chegando aqui num currículo onde vai estabelecer uma relação entre a escola dos anais e a história nova que nós estudamos ontem. Então, quando nós pensamos nesse currículo, pensa-se no Estado novo. Mas aqui, esse Estado novo, ele está falando aqui para chamar a atenção que quando começa a se pensar o currículo de história, lá a partir do Estado novo, que se deu a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, que nós vimos na nossa aula anterior, né? Quando cria esse Ministério de Educação e Saúde Pública, então, já abre um espaço para se pensar esse currículo e o ensino de história, né? Ele vem aí a partir do Estado Novo, né? Só que esse currículo, quando ele aparece e quando ele vai se configurando enquanto documento dentro do órgão gestor e fiscalizador, estabelecedor das políticas e das diretrizes para a educação, ele vem aqui carregado com algo interessante que a gente não pode perder de vista, que é essa visão etnocêntrica, que nós já estudamos lá já falamos um pouco sobre isso lá na disciplina de antropologia, e que também, que vocês tiveram com a professora Merci, né? E também isso aqui sempre eu falo quando eu trabalho com história, porque a história brasileira ela vem dentro dessa visão eurocêntrica, né? Então veja
que o currículo ele vai a história, o currículo e o ensino de história vão se configurando dentro desse contexto e dessa visão eurocêntrica, né? E o que isso levava em consideração? Aquilo que nós estudamos da concepção positivista, né? Os grandes fatos e personagens, né? Então, se levava em consideração os grandes personagens, aquilo que era considerado como os grandes fatos históricos notáveis, independência do Brasil, proclamação da República, a morte de Tiradentes, o que mais podemos citar aqui? A Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, levava-se em consideração esses grandes fatos e as personagens que estavam à frente desses fatos históricos, não? Essa nova concepção de currículo, nós temos aqui o fim das ideias absolutistas, né? Porque aí aquela concepção do absolutismo, que nós tivemos, inclusive, aqui no Brasil, no período imperial, né? Dos impérios, agora eles de rei, de rainhas, né? Agora se pensa em algo mais palpável, em algo que atenda melhor essas demandas da liberdade, que esteja melhor conversando com os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa, que vai fazer uma ancoragem com a ideologia do iluminismo, de que agora nós somos iluminados e, como iluminados que somos, precisamos andar, precisamos ir à frente, né? Então, ele perpassa aí essa mudança da relação entre o professor e o objeto, né? Ou seja, o objeto de estudo, como é que eu vou olhar enquanto professor para esse objeto de estudo? O objeto de estudo que vai para o currículo pode estar aliado com a situação dos nossos estudantes que perpassam e que passam aí por problemas em relação à discriminação por classe social, a discriminação por espaço geográfico, por morar em bairros diferentes, a discriminação pela cor da pele, né? A discriminação, enfim, até pela família que ele faz parte, né? Porque, às vezes, isso está presente, aí entra bem no currículo oculto que o Tomás Tadeu da Silva fala, que inclusive, essa concepção de família, que é aquele menino que tem o pai, que tem a mãe, essa família patriarcal existente, e, às vezes, aquele menino que, às vezes, é um excelente estudante, mas, porque é filho de uma mãe solteira, ele tem um olhar diferenciado pelos coleguinhas ali da sala, né? Então, são essas questões que eles agora... E essas situações podem se tornar objeto de estudo aqui para o professor. Então, isso cai na mão do professor dentro da sala de aula. Então, aqui ter uma relação entre o presente, passado e futuro, né? Então, aquilo que nós estudávamos, em vez daquela relação, o passado, o presente e o futuro, vamos inverter este presente, né? Compreender este presente, e aí sim vamos conhecer o passado, e a partir disso fazer essa projeção para o futuro. É aquilo que nós já falamos para vocês em aulas anteriores. Então, o conhecimento e o currículo, ele precisa fazer essa relação. Não dá para trabalharmos um currículo como se tudo que passou no período dos governos militares, agora sai tudo de cena e entra um novo currículo. Não, entram as reformas, mas existem situações que tem que ter essa relação. Até para justificar por que está ocorrendo determinada alteração, por que está ocorrendo algumas transformações na estrutura do currículo. Tem que fazer essa relação com o passado. Nem que seja para dizer que aquilo que ocorreu no passado já não atende mais
os anseios e nem as necessidades da sociedade atual. Daí precisa ocorrer aquilo que chamamos de reformas educacionais, né? Então, vejam, e aí se pensa esse cenário futuro, se estabelece cenários futuro para que este currículo do presente possa formar esse cidadão para acompanhar esse desenvolvimento que está à vista e que ele esteja apto a ser um sujeito de ação nessa sociedade do futuro que está à frente. Daí porque se pensa, a BNCC traz essas questões que dão liberdade para que os estados, os municípios, elaborem o seu currículo e coloquem, inclusive, essa questão que nós temos agora do novo ensino médio, as disciplinas que estão ligadas ao novo ensino médio, como cultura, jogos e recreação, que já estava lá dentro da educação física, mas agora entra também como componente curricular para a questão do projeto de vida, que é onde o estudante vai, de fato, estabelecer ali os seus objetivos bem claro daquilo que ele quer para a sua formação enquanto profissional, né? E aí dá essas aberturas. Então, se faz isso aqui, e isso está acontecendo agora, prevendo que essa sociedade futura precisa, no presente já precisamos, desse cidadão protagonista e desse cidadão que tenha decisões, que não fique à mercê simplesmente do que os outros decidem, mas que ele tenha um posicionamento. E, a partir desse posicionamento, fazer parte dessa trama social da sociedade que está por vir, né? Então, vamos aqui falando também sobre o que é importante levar-se em consideração, né? Temos aqui o fato, é aquilo que na história nós chamamos de fato histórico, na sociologia, principalmente Durkheim, vai chamar de fato social, né? Então, a importância específica, né? Isso se dá dentro dessas novas concepções. Então, enquanto em um currículo que se pensava mais de forma pragmática, dentro de uma concepção positivista, se pensava no documento, mas dando muita importância aos grandes fatos. Como nós vimos na história nova, dá uma importância àquilo que é geral e àquilo que faz parte do cotidiano, como vimos ontem, desde a história da criança, a história da mulher, a certidão de nascimento, a certidão de batismo, tudo isso, certidão de casamento, certidão de óbito, tudo isso pode ser considerado como documentos para se entender e se compreender o ensino de história, né? E aí, os novos espaços na sala de aula, né? Aqui nós voltamos, no próximo bloco, a gente volta aqui nesse objeto de conhecimento desses novos espaços na sala de aula, porque já falta menos de 1 minuto, então já vamos encerrar esse bloco e logo que transformar-se em vídeo, a gente retorna para o próximo bloco. Até já, pessoal.